Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio, o nosso 5º episódio do Celebra Convida. Eu me chamo Mayra. Eu me chamo Robson, nós somos da MR Cerimonial e Assessoria. E eu sou Michelle Hermes, estilista e fundadora do Michelle Hermes Atelier. Estamos aqui novamente, né, todos juntos, hoje a mesa tá cheia, para falar de um papo muito gostoso, que eu acho que é uma das coisas que os noivos mais gostam. Nesse momento a gente tá gostando bastante também, né, posso dizer isso por nós três, pelo menos. E a gente vai receber, então, hoje aqui, estamos recebendo, né, a Juliana e a Cristiane da Doce Bambina. Meninas, sejam bem-vindas ao nosso podcast. A gente queria primeiramente agradecer pelo convite de estar aqui e também ter participado do Celebre, que foi um evento incrível. E uma boa noite a todos e esperamos que essa live seja incrível. Vai ser, com certeza. Com certeza, só pelo que eu tô vendo aqui já vai ser. Nós já estamos animadíssimas. E, gente, vocês do Instagram que estão aí nos assistindo ao vivo, o nosso podcast aqui ele é gravado exclusivamente, né? Acho que é a maior prioridade mesmo pela questão da qualidade para o YouTube, mas vocês estão conseguindo acompanhar aqui pelo Instagram os bastidores. Então, se você quer assistir aí o episódio com mais qualidade, vai lá pro nosso YouTube que você vai conseguir acompanhar tudo. Vamos falar do nosso patrocinador também? Com certeza. Eu ia mesmo dizer, antes da gente iniciar, né, essa conversa que com certeza será muito gostosa, além do que a gente vai falar, né, o cheirinho que a gente está sentindo aqui. Vamos falar das nossas patrocinadoras, que é a Doce Bambina, né, que então elas trouxeram mesmo uma pequena amostra, né, do que elas servem, do que elas fazem, que são a parte dos salgados, dos doces, e temos, né, o chocolate quente, que está com um cheiro delicioso aqui, agora para essa temporada de inverno. Já fiquei sabendo também que entregam em Luiz Alves. Já ficamos felizes mais ainda. Muito felizes. Então, temos uma variedade muito grande de produtos, né? Então, hoje estamos muito felizes também, né? Além delas participarem aqui, ainda nos trazer esse patrocínio, né? Então, hoje vai ser maravilhoso e já estamos com uma amostra aqui do que vamos falar. Vamos conversar bastante aí durante a live e a gente vai falar um pouquinho sobre tudo, Isso. todas as coisas gostosas aí que vocês produzem, né? E para quem quiser, né, conhecer ainda mais o trabalho delas, temos o Instagram, que o endereço é o @doce_bambina. Então, quem quiser conhecer um pouco mais a fundo ainda do trabalho delas, é só entrar no Instagram e conferir. Isso aí. Eu acho que antes de começar a gente tem que fazer um brinde de chocolate quente, por favor. Isso, pra Vamos não lá. perder o... Podem segurar a Juntas xícara mãos, também. juntas mãos. 1, 2, 3, tintim. Isso! Agora vai ficar bonito pra gente falar. Muito bom. Fiquei pensando a mesma coisa. Já vem que o Robson que faz a próxima pergunta. Pode ir. Ele tá tranquilo, vamos lá. E pra gente começar então, né? Quem é a Doce Bambina e como que tudo começou? A Doce Bambina começou com uma vontade que eu tinha de trabalhar fora, porém, onde a gente mora, né, primeiro braço, é um lugar pequeno, todo mundo queria gente com experiência, mas não queriam dar oportunidade. Então, foi ali que a minha cunhada falou, por que não começa a vender bolo de pote, trufa, coisa assim, né? Por que não, né? Não tenho nada a perder, então a gente começou. A gente ficou 1 ano, mais ou menos, vendendo em Luiz Alves, em Massaranduba, na rua, né? Depois de 1 ano, uma prima minha falou, faz um bolo desses de pote, só que grande. Eu falei, faço. Não sabia como fazia, mas ia fazer. falei, faço. Daí, quando ela me pediu, eu comecei a pesquisar como que faz bolo, como que monta, como que molha, porque tudo, né, pra estruturar ele. Daí, a gente fez o primeiro bolo, daí eu criei o Instagram pra Doce Bambina, e daí comecei a postar, né, só pra ver o que ia dar. Daí, eles começaram, faz brigadeiro? Eu falei, faço. Também, a gente nunca Olha que tinha feito, demais. nunca tinha feito. Eu acho engraçado que toda história de empreendedor geralmente tem isso. É algo em comum, né? As pessoas pedem e o empreendedor dá um jeito de realizar. Não sei como fazer, mas vou dar um jeito, né? Vou entregar o melhor. Porque o brigadeiro que a gente tinha feito era só aquele tradicionalzão de Nescau, margarina, coisa assim, né? Daí eu falei, não, mas vamos começar com uma coisa melhor. Daí a gente começou a pesquisar e ver como que realmente é o brigadeiro e tudo mais. Daí foi mais pra frente, falaram, faz salgadinho? Eu falei, faço. A gente faz também, mas a gente nunca tinha feito. Daí começou ali, né? A gente, claro, não foi de primeira, a gente errou, mas, né, no fim acabou E pra acertando. quem pensa pelo nome, né? Doce Bambina é só algo mais dos doces mesmo. Mas tem a parte dos salgados. Mas é que quando a gente começou, realmente, a gente só trabalhava com a parte doce. O salgado demorou ali um pouquinho pra vir, né? Então, mais a gente foi os doces. Mal sabia vocês o que esperava, né? Esse futuro ali cheio de... Que assim, no começo eu achei que seria só assim, um passatempo pra tirar ali um dinheirinho, né? Mas aí começou a ir, eu falei, não, realmente é isso que eu quero pro meu futuro. Então, dali pra frente eu comecei, né, com fazer curso, me especializar em algumas coisinhas, e feira, e coisa arada, porque daí realmente eu vi que era aquilo que eu queria. Falei, não, então eu vou realmente nesse caminho, vou conseguir. E o legal é isso, né? É saber que vocês começaram, né, da forma ali, vou tentar algo, mas sempre pesquisando para melhorar. Eu acho que isso que é o ponto e que diferencia realmente as empresas quando elas prosperam, né? Porque a gente vai, não sabe, mas vai em busca, vai aprimorar, porque a gente nunca pode parar de buscar conhecimento, né? Mas até hoje, né? Eles vêm pedir alguma coisa, eu falei, não faço, mas eu vou fazer. Então, se eu não sei, eu vou atrás. Eu queria ser as cobaias, porque pra mim vocês deveriam ter as cobaias que degustavam, né? Eu queria ser essa pessoa que tava desde o começo lá. Super top. Isso aí. Super top, tá? Se ainda precisarem de algum teste, estamos à disposição, né? E o nome Doce Bambina, ele veio
com uma intenção de que bambina em italiano é criança, né? Então a gente trouxe ali, a criança é uma coisa mais afetiva, mais lúdica, mais doce, né? Então a gente criou ali o doce bambina por causa disso, né? Realmente é muito interessante, né? Porque a gente une ali a parte do doce com o lúdico de criança, né? E ficou um nome muito bonito também, né? Eu acho que vincula muito a cultura do primeiro braço, né? Isso, Puxa mais pro italiano, então Bambina vem Vem nessa linha, né? E a gente pensou, falei, meu, eu não queria nada que fosse meu nome pessoal ou algo assim, né? Eu falei, queria algo diferente. Daí foi até que a gente conseguiu E esse. isso realmente é algo legal, porque daí não vincula o nome, né? Realmente é um nome ali... É uma empresa, né? Isso, empresa. Porque às vezes as pessoas têm muito isso de vincular o nome da pessoa e aí começar a considerar a empresa como sendo uma pessoa física, né? Fazendo o trabalho. Aqui estou. Fazendo o remarketing agora. Mas é bem interessante esse pensamento, porque desde o início já vai tudo de uma forma muito legal. E falando então de docinhos para casamento, né? Quando os noivos procuram vocês, qual que é o primeiro passo para escolher os doces? Primeiro a gente já vê a data, né? Porque não adianta eu passar orçamento, degustação, se a gente não tem essa data disponível. A partir daí a gente oferece a nossa degustação, que é um momento mesmo para conhecer o casal, saber o que eles querem para esse dia, o que eles esperam, né? Então a gente marca ali a degustação e vai falando mais sobre ela ali. Essa degustação ela tem algum custo também? Sim, a gente tem. É que depende muito. É que a nossa degustação é muito personalizada. Então depende de quantos doces o casal vai escolher e tudo mais, né? Então cada casal ele tem um valorzinho. E o legal também dessa questão de disponibilidade de data, porque às vezes a gente sempre fala, né? Tem os profissionais que realmente precisam estar no evento para executar o seu trabalho, fotógrafo, banda, gente, por exemplo. Então cria uma limitância um pouco maior na quantidade de eventos que a gente consegue atender. Vocês conseguem abrir um leque um pouquinho maior, porque às vezes conseguem montar um antes, um depois, né? Mas mesmo assim vocês têm um limite para conseguir atender com qualidade, né? Isso é uma responsabilidade também, né? Em relação à quantidade de eventos que vai estar pegando. É que não adianta pegar muito e não conseguir entregar o que a gente espera. Então a gente pega aquela menor quantidade, mas entrega um trabalho bem feito. E lembrando que vocês fazem um trabalho completo, né? Vocês vão no espaço, fazem a entrega, fazem a montagem da mesa, deixa tudo bem bonitinho, bem arrumado. Isso, É um processo, né? Desde de chegar, de olhar para o portfólio de vocês, gostar do que está vendo, fazer a degustação, encontrar, né, tudo isso para chegar no dia perfeito. Nós, como trabalhamos nessa parte da organização, a gente percebe muito essa questão da entrega da qualidade, principalmente quando vai montar a mesa. Porque às vezes tem algumas empresas que só entregam, mas não montam, sabe? Só que ali é a base final, é a apresentação da tua empresa. Então como que tu vai entregar um negócio que não vai montar, sabe? Então vocês vão montar, deixa bonitinho e consequentemente vai trazer mais clientes daquele evento futuramente ali também. E é um olhar diferente, né? Um olhar profissional para essa área mesmo, para a mesa. Muito provável que até mesmo na criação de cada doce vocês já pensam em como ele vai ficar lá, né? Então isso que é e a mesa do bolo dos doces é uma das É a estrelas atração, do evento. né? É Com o certeza. ponto, é onde vai ser feito as fotos, é onde todo mundo vai passar e desejar. Já vai olhando qual, qual doce que vai comer depois. Bem isso mesmo. E falando na parte da degustação também, como é que funciona esse processo? Vocês entregam para os noivos, eles têm que ir lá no espaço de vocês, aonde fica o espaço de vocês, que às vezes as pessoas não sabem, né, que fica também, sabe? A nossa degustação, como eu falei, ela é bem personalizada, né? Então a gente tem 50 doces, 25 sabores que os noivos podem escolher e 4 sabores de bolo. É tudo como eles querem, né? Personalizada para eles. Então, como eu falei, eles têm noivo, por exemplo, que escolhe só 30 docinhos. Tudo bem, pode ser, não tem problema. A gente personaliza conforme eles quiserem. A gente entrega. Porque como eu falei, é uma troca que a gente gosta de ter antes de apresentar os nossos doces. Então a gente vai até os noivos, ou também, se eles quiserem, eles podem retirar lá com a gente, no primeiro braço, né? Não sei se muita gente conhece, mas é. Para quem é de fora, a gente tem muitos clientes que não são do Luiz Alves nem do Massaranduba. Então é importante dizer que onde a gente está hoje é Luiz Alves, vocês são de Massaranduba, né? Que é um outro município vizinho. Então, para quem não é da região, vai entender um pouco melhor já. Mas como se for casal mais de fora, acredito que eles preferem a entrega. Então a gente vai até eles com a caixa de degustação, que é uma caixa que a gente leva para eles experimentarem, né? E nesse dia a gente aproveita para eles tirarem as dúvidas, a gente mostra as forminhas que a gente tem, que essas aí também a gente trouxe de amostra. Então é um remédio para eles tirarem as dúvidas e a gente entender o que eles querem para esse dia. Não adianta só a gente deixar os doces lá e depois começar pelo WhatsApp, entende? Fica algo frio também, né? Exatamente. Não fica aquele contato, né? Eu acho muito importante também esse contato, porque vocês fazem também, imagino, uma assessoria. Explica para eles qual que é o docinho que vai combinar com o quê, qual que é o sabor que tá mais em alta, qual que não tá. Às vezes até a própria combinação das forminhas também, às vezes, dependendo da decoração, talvez vai combinar uma cor, uma outra. A gente já pede ali também qual é a cor da decoração, porque daí, por exemplo, se vocês querem essas de flor, às vezes é difícil encontrar alguma cor específica, então a gente já começa a procurar a partir dali que eles falam, não, a gente vai querer essa forminha e dessa cor, então a gente já começa a ir atrás já ali, né? É para que fique algo harmônico com o que eles esperam pro dia também, né? E até vejo que aqui em cima dos docinhos tem um coraçãozinho de goiabada, é isso? Então é queijo com goiabada. Muito personalizado, né? Então, assim, os noivos, eles têm uma ampla opção, ampla O escolha. que é o doce? Queijo com goiabada. Olha isso. Um doce? Olha isso. Ai, como vai Esse ser feliz o pós-live. Esse é aquele daquela música do Claudinho Bochecha lá? Né? Não, mas para ver o quão grande as opções e até mesmo essa questão do personalizado para dar beleza para a mesa, né? Então, ali eu achei muito interessante
a quantidade de escolha que eles têm de docinhos, porque realmente vai dentro do que o noivo e a noiva querem pro orçamento, enfim. E uma coisa pro que é muito desejo, né? legal é que a gente sempre fala, mesmo que já provou o doce em vários casamentos, comeu o Isso. doce delas várias vezes, eu não preciso degustar. Degusta, porque, gente, se são 50 opções, Exato. você não vai num casamento degustar Não. pensando no 50 teu, opções, olhando, o que vai combinar, qual que é mais gostoso. Agora, quando você para e bota todos os 50 ou 30, enfim, né, quanto que eles conseguirem comer também, né, porque Isso. 50 doces é muita É coisa. que é realmente um momento pra eles, né? Isso. Porque, que nem, querendo ou não, que a gente falou, eles podem comer em outro lugar e tudo mais. Mas naquele momento eles vão sentar, vão experimentar pensar e falar, no não, é casamento. esse que eu quero, é esse, esse, esse. Tipo, é A bem experiência, diferente, né? A É, sensação. exatamente. E eu digo que são esses momentos que ficam marcados. Então, eles vão sempre lembrar desses momentos. E falando, né, dos docinhos, agora eu quero saber também quais os doces mais atuais agora, que vocês elegem, assim, o doce mais Ai, o auge agora. É difícil, porque é tudo fases, né? Então, uma hora tá um doce em alta, outra hora já tá em outro. Mas, assim, doces que estão bastante vindo agora são com geleias, com texturas. Que nem a gente apresentou a explosão de cheesecake na live lá da Celebra. Nossa, tava fantástico. Eu pude provar, né? Então, eu tive, né, as honras. Maravilhoso. Esse dali também é um doce que tá em alta porque são texturas diferentes. Tu come, mas não tá esperando aquilo lá. Daí quando Sim. tu morde, Daí vem dá aquela surpresa. Exatamente, é alguma coisa que não tá esperando. Então são doces assim que tu vê é uma coisa, quando tu come é outra. Uma experiência. É. Não, eu achei fantástico. É uma explosão de sabores na boca, né? Então, né, eu tive a honra de provar lá no dia do Celebra o docinho que explode na Eu boca. lembro. Maravilhoso. Olha, foi uma experiência ótima. Eu não provei, eu quero provar isso aí. Só- Liberou a mesinha lá, e foi assim, ó. Não deu nem tempo, né? Depois eu Não. fui lá dar uma olhadinha. Não deu tempo. Quando eu vi, já tinha acabado quase tudo Tava já. nem fim de festa, tava levando tudo em copinho, assim, Aham. Nossa, mas maravilhoso, porque realmente é como ela falou, assim, é aquela questão de tu olhar pro docinho, tu tens uma experiência, mas quando tu provas, vem aquela surpresa da geleia ali dentro. Eu achei fantástico. Fora que a beleza do doce, realmente, né? Tava incrível. Próxima edição, os 3 têm que degustar, antes de acabar. o Celebra. Queremos uma caixa de doce. Eu quero saber, eu quero saber, Igual os noivos, verdade. eu quero saber quem que entrevistou elas lá que comeu na hora. Foi tu ou foi a Mayra? Fui eu? Ela tá se né? vangloriando Não, até tô- agora. Acho que eu tô aqui falando porque. Foi maravilhoso, olha. Achei fantástico. E quero saber também, né, meninas, como montar uma mesa de doce equilibrada, assim, para que realmente tenha um visual, sabor, quantidade, as variedades que vocês acham interessante. A gente sempre indica ali na média de 5 a 6 doces por pessoa. Mas, por exemplo, se os noivos falarem, mas meus convidados comem muito doce, então a gente aumenta essa quantidade, não tem problema nenhum, né? Mas é na média ali de 5 a 6 doces, porque eu acredito que mais que isso uma pessoa não vai Não vai comer ali, consumir. né? Que nem tem gente que vai comer, claro, 7 ou 8, mas tem aquele que não vai comer nenhum. Isso. Então não adianta pegar uma montanha de doce e acabar sobrando depois. Então a gente indica essa quantidade que é bem legal. Uma quantidade segura, assim, né? Isso, Que vai suprir. Mas vamos supor, ele deu 600 doce. Pega mais 100 só pra garantir ficar legal, né? E sobre as variedades, a gente sempre deixa muito bem claro pros noivos, né? Que quanto mais sabor tu pegar, mais quantidade tu vai ter que pegar também. Porque querendo ou não, os convidados eles já vão comer primeiro com os olhos. Depois eles vão lá e daí vai pegar um pouquinho E aí daquele, começa assim, né? Viu o doce lá da explosão na boca. Aí a pessoa que estava sentada na mesa comeu. Aí ela, nossa, que bonito, é gostoso, vai lá pegar. Chega lá, não tem. Porque às Isso. vezes, né, acaba pegando uma quantidade menor desses doces. Então, é difícil isso, gente. Porque tu imagina, se pega uma caixa de degustação de 50 doces pra escolher uma quantidade, é complicado, né? Não é muito fácil, não, essa missão. A gente sempre indica ali na média de 13 sabores, 14 sabores por evento, né? Porque eu acho que mais que isso vai se tornar poucas quantidades, muito sabor. Nem enche a bandejinha às vezes também. Exatamente. Daí algumas pessoas vão conseguir comer daquele, mas acabou. É isso, então... E no fim até perde um pouco ali a questão da harmonia da mesa, né? Sim. Porque daí tu mistura muito, a harmonia de montagem de mesa acho que não fica tão interessante. Exatamente. A gente sempre indica também, pelo menos 50, mínimo. Pegar assim pra um casamento, no mínimo, né? Porque não adianta tu pegar 25. Porque Sim. Não Não tem dá nem nem lógica pra- pegar só um pouquinho Não assim, dá né? nem pro... E eu percebo bastante nos casamentos que as pessoas até vão lá e buscam e levam na mesa, né? Às vezes até pensam por beleza e tudo, e nem sempre esse doce ele não é consumido muitas vezes. É algo que acontece bastante. E a gente até tem uma forma ali de dar uma segurada, porque às vezes não precisa colocar todos os docinhos na mesa também. Então pode colocar uma quantia para ficar bonito ali, suficiente. E depois a gente vai repondo o restante também. Dá uma Porque se dosada, tiver né? demais, as pessoas pegam demais também, sabe? É Então se tiver um verdade. pouquinho menos, vou dar uma seguradinha ali, porque às vezes não vai faltar para outras pessoas e no final tem bastante para todo mundo, sabe? Legal, então o ideal, 6 docinhos. Se o noivo e a noiva querem um pouquinho a mais, às vezes dá uma acrescentadinha a mais. Exatamente. Legal. E vocês fazem doces personalizados, assim, com monograma, com iniciais ou identidade visual do casal? Com essa parte a gente não trabalha ainda, mas é uma coisa que futuramente... projeto futuro? Isso. A única personalização assim, que a gente faz para casamento é, por exemplo, aqueles ejetores que ficam em formato de coração, em formato de coisa assim, sabe? Daí esses a gente faz porque fica mais bonitinho para casamento, né? Mas com inicial e coisas assim a gente não faz no momento.
Mas Ó, é Mas algo- olha só, Ó. como tudo que ela não fazia, alguém pediu e ela disse que Aham. faz, semana que vem meus noivos, ó, já vou dizer, Podem liga pra pedir. ela e diz que ela vai dar um jeito. É, mas é uma coisa que a gente tá já Legal. estudando pra fazer, porque esse daí também eu preciso, né, um curso, alguma coisa assim, não é? Esse daí não é só olhar na internet e conseguir fazer. Mas é aquela questão, né? Se a necessidade chega, tu vais dar um jeitinho de suprir. É. Né? Então, isso que também é interessante, os noivos saberem que pode ser que tenha essa abertura, né? Uma conversa realmente para entender Sim. os desejos e ver se tu consegues atender, né? Isso, é. Mas Legal. assim, os nossos noivos, eles não são muito desses personalizados. Eles preferem só, ou no brigadeirinho, um carimbu, mais só assim de coraçãozinho, legal. só pra dar um charme na mesa, né? É que, de forma geral, os doces de vocês já são super personalizados, né? Eles têm uma beleza deles mesmo, então nem tem tanta necessidade de colocar algo a mais. Sim. Isso que Já eu acho são bonito, que já bonitos. dá toda essa beleza pra mesa, né? E talvez vocês podem me confirmar isso, mas os doces tradicionais ainda são, tipo assim, campeões, né? São. Mesmo tendo assim, os doces diferentes, os gourmets, nesse sentido, vários estilos, os tradicionais, eu acho que a pessoa, ela precisa comer um brigadeiro, Sim. um ninho ali com Nutella, que são esses mais tradicionais, né? É, o de chocolate, principalmente, qualquer casamento tem que ter, né? Acho que não tem casamento que não tenha o brigadeiro de chocolate. É bem, bem importante. A gente já falou um pouquinho sobre a questão da montagem da mesa, né? Mas isso é uma coisa que nós aqui, principalmente que estamos lá no dia, a gente percebe o quão importante é, quando nós estávamos falando, né, sobre a questão de montar essa mesa, né? Como que é esse preparo? Vocês, como o Robson falou, né? Nos doces vocês já vão pensando como que vocês dispõem, na hora vocês chegam e veem aí qual que é o espaço, vão colocando. É, que a gente vai pensando já como que é, né? Porque a gente já pede pros noivos, quantas bandejas, mais ou menos, e coisa assim, né? Mas pra saber mesmo, é só chegando no local e vendo como que a gente vai distribuir, né? Mas, assim, a gente já tem mais ou menos uma noção antes de ir, mas pra ter certeza mesmo é lá Só na hora. Só na hora. É, quem sabe faz ao vivo, né? É mais ou menos assim, né? E daí elas têm a noção do que E depende da decoração também, a disposição que tá ali, tudo Sim, certo, né? tem tudo isso que depende. E a questão, só ressaltando, né, o quão importante é ter uma empresa que faz a montagem dos doces, né? É a mesma coisa que a decoradora decorar todo o local e pedir para alguém colocar os arranjos de flores no lugar. Isso. Eu entendo dessa forma, né? Sim. É a vitrine de vocês, é como a gente estava comentando também, o local de maiores fotos que vai ter. Todo mundo vai tirar uma foto na frente da mesa dos doces, principalmente os noivos, né, que vão estar ali o tempo todo. Então acaba se tornando uma peça fundamental da decoração também, né? E a gente percebe assim que até os próprios outros fornecedores não gostam quando as empresas não montam, porque querendo ou não sobra esse trabalho para outras pessoas, né? Sim, né? E não é deles, digamos Às assim, vezes eles nem têm um responsabilidade jeito deles. de fazer, né? Fica, às vezes, sem E às jeito vezes nem até de- tempo, né? Porque cada um tá também. no seu trabalho ali e vai parar para fazer o seu para fazer um outro, digamos assim. Então Sim. esse trabalho completo ele é muito importante ali no dia. Também é uma preocupação para os noivos, eu acho, né? Por exemplo, se a gente não disponibilizasse esse serviço de montagem, eles teriam que procurar alguém para fazer isso. E como que essa pessoa ia Isso. fazer? Como que a mesa ia ficar? E Tem a tudo isso, né? tranquilidade de saber que a empresa que produziu vai levar e vai entregar, montar e vai deixar tudo pronto, né? É. Porque o terceirizar, né, fazer com um e o outro vai e termina, sempre dá aquele ponto de interrogação pro casal, né? Então eles saberem que eles vão contratar uma empresa que vai fazer tudo já é bem mais tranquilo, né? Nessa parte. E agora eu quero saber se vocês já tiveram algum pedido que marcou vocês, assim, algum evento, algo assim que ficou marcado, assim? Sim, foi a primeira montagem de uma mesa de doces num casamento. Primeiro casamento Olha. assim que a gente fez. E daí também a gente montou a mesa dos doces e o primeiro bolo de andar que a gente fez Uau. também. É muito Que a noiva marcante, pediu. né, esse primeiro. É, esse, E como é que foi a ansiedade para chegar nesse dia ali? ah, A primeira entrega, a primeira produção, tudo. foi bem. É porque eu sempre falo, né? Os eventos, ele é um local que tu já sabe o teu trabalho, mas tu pode ter muitas situações que vão divergir aí, porque tu não é uma coisa que é sempre igual. Então, se prepara, né? Psicologicamente, tem o teu trabalho, mas chega lá, às vezes tem várias situações que são diferentes ali também, né? Mas, e vocês gostaram? Olhando assim, como que foi? Foi... Foi. E pelo que os noivos falaram pra gente, né? Foi muito satisfatório também. Que pra legal. nós. Eu imagino, Também, assim, os elogios deles, né? eu imagino que assim como quando a gente começou, a gente sempre trabalhava em trabalhos tradicionais, né? Então a gente trabalhava e a gente nunca via um elogio, não via nada. Que tu tá sendo pago para isso. E como a gente trabalha com o ramo dos eventos, a gente percebe que os elogios vêm. Então isso aí é muito satisfatório pra gente, né? Eu imagino que isso aí aconteceu pra vocês também. Vocês nem imaginavam que alguém poderia agradecer, mesmo que pagaram vocês, né? Bem assim É um mesmo. combustível, na verdade, né? Pra Isso. gente sempre buscar mais. E é engraçado que marca, né? Tu lembra, provavelmente vocês devem lembrar do casal, de como que foi, né? Da ansiedade de ir. Às vezes, né? Foram bem mais cedo, talvez, do que hoje vocês vão, né? Pra fazer a montagem, pra ir entendendo. Até o transporte do bolo e tudo, né? assim. Verdade, porque é um desafio, né? Imagina, e o primeiro de andar ainda. Sim. Uau. E daí, que nem esse casal, daí eles entraram em contato com a gente pelo Instagram.
Olha que Nem legal. foi indicação de ninguém, assim. E eles não são da viram região? nós lá e de Ah, do Guaramirim. são. Então vocês não conheciam eles? Não. Ah, que legal. Uau. Olha Daí- só, já pelo marketing aí do Instagram, vocês já conseguiram atrair o cliente Sim. pelo que ele viu ali de fotos. É, e só, É. só mostra como é importante estar ativo nas redes sociais ali. Exatamente. Sim. Acho que é por isso que a gente fala tanto, né? Da questão de estar aqui, de falar, de mostrar o trabalho, falar uma, falar duas, porque a gente sempre vai ter algo para aprender e algo para contribuir, né? E assim, Sim. consequentemente, vai chegando também, né? Nos Esse noivos. simples ato de a gente estar aqui hoje, consequentemente, vai atingir alguém ali que vai, talvez, buscar o trabalho, né, de alguém daqui de hoje. Então, isso é importante, estar em movimento, né? Igual a Michelle sempre fala, Exatamente. tem que estar ali girando, né? Exatamente. É. Perfeito. Agora vamos pro bate-bola, então. A gente vai fazer umas perguntas aí mais rapidinhas. Vocês tentem responder aí com uma palavra, com uma resposta mais curta. É difícil porque eu não posso falar e eles também não, mas a gente sempre fala quando é as respostas. A gente acaba disso, contribuindo, tá? Até Isso hoje já- nunca foi o Não. bate-bola. Não. Antes É, disso, é Doce Bambina, mas como é que é o nome mesmo de vocês? Juliane? Cristiane. Juliane e Cristiane. Vamos ver quem vai responder primeiro, então. Bom, mas o nosso não é bate-bola, como é que é? O jogo de futebol, quando tem uns no meio, como é que é? Jogo de linha? Não, os que atrapalham. Não sei. Não, é que a gente não deixa eles responder, a gente tá contribuindo, mas vamos lá. Então vamos lá. Primeira pergunta. Um doce que define a Doce Bambina. É a explosão de cheesecake. Ai, aquele que eu Ai, provei, né, dona. Michelle? Nossa. Pelo que a gente sabe, só a gente, por enquanto, faz esse doce aqui Uau. na região, né? Exclusivo. É, isso é. Exclusivo, como diz o Danilo Gentili. É. Nossa. Então, noivos, já peçam esse doce aí já na caixinha de degustação para surpreender os convidados também, né? Nossa, eu aprovo. Um doce que não pode faltar em um casamento. O tradicional de chocolate. Né? É o campeão, né? É, Não tem como. Que a gente vê, né? Que todo casamento sempre pede. Tem que ter. Tem que ter. Teve algum evento que alguém que não pediu? Já aconteceu? Olha, Ai, eu tô me eu metendo acho já, viu? Que não. Que a gente Não, vê, né? Eu acho que não. Porque Esse é o sempre, né? Eu acredito que até na lista de vocês já tá ele lá como primeiro, né? Já tá em como qualquer opção. festa também, tanto em casamento, que em aniversários também, né? O pessoal Tá sempre ali. Sempre. tem. O que representa para você adoçar um momento tão especial? Ah, eu acho que a gente conseguir transformar o doce em um sentimento. Hum. Porque é uma memória afetiva que eles vão ter, né? Então, por exemplo, muito tempo depois eles vão comer de novo esse doce, eles vão falar, esse daqui tava no meu casamento. Então, E legal. sabe que eu acho que ainda assim, é uma memória mais ainda, é o outro dia. Com a caixinha de degustação. também. Na caixinha de doces que, por exemplo, vocês separam, a gente entrega pra eles. Porque eu sempre digo, né? A gente deixa a caixinha lá pra eles, nas coisas deles. O outro dia, cansados, lembrando de tudo, vão parar, conversar sobre o que aconteceu, É. comendo um docinho. porque no dia realmente eles nem conseguem, né, comer. Então, a gente já pensa nessa caixinha com essa intenção, né? Deles realmente aproveitarem no outro dia o que eles escolheram, né? A gente cria os momentos, a gente leva os doces na mesa pra eles na hora que eles estão almoçando ou jantando ali no casamento, mas querendo ou não, é aquela questão de tu tá ali com a cabeça em outro lugar. Não. Então Não é tu a mesma come o doce e coisa. tu não presta atenção, né? E aí o outro dia realmente tu tá naquele êxtase, assim, né? De sentimentos, de emoção. Então é bem especial. Uma tendência atual que você ama. Geleia. Ai, Geleia. Geleia de frutas vermelhas, geleias cítricas, tá Muito bem em bom alta mesmo. também Pistache, 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 Pistache pistache. também. Pois Bem é, alta. deve estar muito em alta, né? É, Que Também. momento que o pistache tomou conta de tudo? Vocês podem me dizer? agora. Foi em 2023 para 2024. Uau. Foi Uau. o auge dele. Agora não é tanto. Tem também, mas agora ele deu uma diminuída. Eu acho que é de tanto que as pessoas comeram bolo, doces, tudo de pistache. Ovo Deu de uma Páscoa, acalmada. acho que tinha de pistache também, tudo pistache, né? Acho que aí já mudou um pouquinho. Então a geleia é o. Tá tanto em bolo como em docinhos em também. bolos também, verdade. Meu, Tudo deve que ficar é muito mais bom. azedinho, mais cítrico, mais assim, tá em alta agora. Nossa. O maior desafio no seu trabalho? Eu acho que é os imprevistos, né? Que podem acontecer. A gente sabe que todo trabalho tem imprevisto, mas um imprevisto na confeitaria é um pouquinho mais complicado, porque o doce é muito delicado. Então, qualquer coisinha já mexe, né, com tudo. Por exemplo, o brigadeiro de Nutella, que a gente trouxe aqui hoje. Se tiver muito quente, a Nutella vai derreter toda. Então, a gente já tem que pensar, tá calor, vou botar Nutella só lá no local. Pra não ter o problema disso acontecer. A gente tem que estar, antes do imprevisto acontecer, pensando, Eu tenho né? que montar toda a estratégia Sim. pra o que fazer se acontecer tal X coisa ou Y Isso coisa. é muito importante. Principalmente, às vezes, tem espaços, né? Porque às vezes tem espaços que pega sol na mesa de doces. Verdade. Tem. Então tudo vai influenciar lá na. Aí faz tudo certinho e chega no espaço, o espaço não tá apropriado para E isso. também, assim, eu consegui entregar em quantidade uma qualidade, né? Porque Isso. uma coisa é a gente fazer um bolinho em casa, uma coisa é a gente fazer 10 docinho. brigadeiros, né? Outra coisa é a gente fazer 1.000, 1.500, Isso. 2.000 com a mesma qualidade e tu olhar pra Mesmo todos tamanho, eles tudo e tá igual. tudo perfeito, É, né? a gente tá até falando assim, quando a gente fazia 1000 brigadeiros no começo, lá demorava 2 dias praticamente pra enrolar, digamos assim, né? Agora a gente, assim, em 3, 4 horas a gente consegue fazer. É a Em prática, quantas né? pessoas vocês estão lá? 2.
Vocês duas. Uau. Mas quando precisa, a gente chama reforço. Aumenta a Bota equipe, os né? maridos, os namorados pra ajudar. É sempre assim. É. Às vezes Respeitam tem, todo às vezes mundo. tem que gente- chamar. A gente sempre percebe que nas empresas de doce vai chegando sempre os maridos junto pra trazer as caixas, os namorados. É, né? É um apoio, né? Aham. Às Que vezes bom. precisa dar um help ali, porque é difícil. E nem que nem eu te falei, né? A gente não pega mais do que a gente não consegue fazer. Mas Exato. às vezes o casamento é grande, então a gente precisa de uma ajuda já ali mesmo, né? E mais uma vez, né? Se tu promete, tu cumpre. É, Então é exatamente. bem dentro disso, né? Se tu prometeu É. que tu ia entregar, tu vai entregar. E às vezes tu se desafia um pouquinho a mais, tu vê que tu consegue e tu vai Isso. evoluindo também. É, É sim. isso mesmo. É, que nem no começo a gente pegava pouquíssimas coisas por dia, né? Porque com medo de não conseguir, né? A gente talvez conseguiria, mas Uhum. só do medo de não conseguir entregar aquilo que a gente quer, Que é uma acabava não responsabilidade, né? pegando. É, porque nem só em casamento, né? Mas, por exemplo, em aniversário, coisa assim, a pessoa espera por aquilo, espera pelo Isso. bolo, daí vai que eu não consigo entregar. O que vai se tornar a festa, né? Isso. Então tem tudo isso que a gente tem Legal. que pensar antes. Perfeito. Uma inspiração diária pra você. Eu acho que é o nosso crescimento até aqui. Porque até onde a gente chegou e até onde a gente pode chegar, né? Então, saber o tanto de pessoas que a gente conseguiu adoçar até agora. Então, acho que Legal. é isso, é o crescimento. Você já tem ideia de quantos clientes foram atendidos? Vocês têm essa lista? Não faço ideia. Ainda não. Mas passou bastante gente já. É que é Legal. 5 anos, né, que a gente tá com a Doce Bambina. É recente, vamos dizer assim, né? Que nem eu falei, a gente começou mesmo porque eu queria trabalhar fora. Daí depois que... Foi tomando a proporção dela. Que no legal. começo eu não imaginava que chegaria até aqui, né? Porque só pra descontrair, fazer tudo mais. Daí quando chegou até aqui, eu falei, opa, Eu acho que isso que torna tudo gostoso, né? Tu enxergar o teu potencial, né? O que tu consegue, É. né? E que É. só é o começo. É, exatamente. Tu pensa assim, quanto mais eu trabalho, mais a minha empresa vai crescer. Isso. Isso é muito gratificante. Um momento marcante na sua trajetória com a Doce Bambina. é muito difícil falar só de um momento. Porque querendo ou não, é que nem fosse um quebra-cabeça, né? É pecinhas que vão juntando pra formar essa trajetória que a gente teve. Então, só de um momento é difícil falar. Então, são várias coisinhas, né? Mas eu acho que o início aí também deve ser bem marcante, assim, Que né? nem do casamento ali que a gente falou, né? Esse foi um momento bem marcante, porque querendo ou não foi o primeiro evento que a gente fez maior, assim, né? Foi aquele friozinho na barriga, se vai dar certo, não vai. Mas graças a Deus deu tudo certo. Tanto que ela se tornou nossa cliente fiel até hoje, né? Todo Olha aniversário, só. toda coisinha, ela pega com a gente. Só pra ver a qualidade que já foi entregue Isso. nesse primeiro, Cria né? um vínculo, né? Isso aí. O que você sente ao ver os noivos emocionados com a mesa de doces? Uma palavra que pode definir isso, acho que é gratidão, né? Tanto por ver o que a gente conseguiu entregar para eles, proporcionar esse momento de como eles realmente sonharam e almejaram esse momento, tanto quanto eles terem nos dado Essa essa oportunidade, oportunidade né? de fazer parte desse momento, né? Então acho que é muito gratificante essas duas partes, assim. Legal. Um conselho para os noivos que estão escolhendo o fornecedor de doces do casamento deles. Mandar mensagem para Doce Bambina e pegar a degustação. É isso aí, tem que mandar mensagem, né? Não vai pra outro lugar. Mas também acho que é muito importante conhecer quem está fazendo os doces. Não é só fazer doce, né? Então é realmente para eles conhecerem quem está por trás disso. Então, ter uma troca legal com o fornecedor. Porque eu acho que não adianta de nada tu ter o doce ali, mas não ter nenhuma troca com uma pessoa Uma que conexão ali, né? É o que a gente fala, né? Todos os profissionais de um casamento ali, de um evento, são essenciais. Então, tu vai dar atenção para cada profissional para entender o trabalho daquela pessoa. É como você comentou, não adianta só, vou pegar por pegar, sabe? E vocês fazem toda uma experiência, então a pessoa faz a degustação, vocês prestam assessoria, fala qual que é o docinho que vai ser mais viável para eles. Então, você já vai trazendo a lembrança. Quando acaba o casamento ali, o que vai restar são as lembranças, né? Por isso que é importante. Não, e até entrando no assunto, já colocando mais assunto aqui, né? Mas que eu achei interessante essa questão da Nutella. E essa assessoria, essa conversa com os noivos pode até abrir um espaço para conversa com relação ao doce, né? Sim. Por exemplo, minha mesa de doce vai ter um pôr do sol, vai ter ali um sol batendo. Então, vocês já vão orientar eles quanto Sim, a isso. Exatamente. Olha que interessante saber da parte técnica também, né? É que não é só contratar, não é só dizer Exato. quero brigadeiro, quero isso e aquilo e qual o valor e tal dia vocês entregam. Olha que legal. É tudo. Eu acho que tudo, né? Mas assim, a comida, tu consegue sentir o amor, o carinho, né? Isso. Quando tu come, desde um doce até as coisas salgadas também, né? Então, a gente sempre fala aqui em todo podcast que a gente sempre quer mostrar também pros noivos que existe uma pessoa por trás do CNPJ, né? exatamente. E um Tem cuidado. uma pessoa física que realmente se importa, que se dedica, que tá ali, às vezes, né, acorda de noite, lembra daquele casal ou de alguma coisa Isso. nesse sentido. Então, a gente, principalmente a gente que tem empresa, a gente vive a empresa 24 horas por dia. Não existe sábado, não existe domingo, não existe de noite. Então, é uma dedicação e é importante o próprio casal sentir e escolher essa pessoa que vai estar junto, né? Então, isso é bem... É porque realmente é algo que me chamou a atenção, algo que eu nunca tinha pensado. E é um cuidado. Outra real. coisa também é a estrada. Se é muito ruim, eu falo, olha, me desculpa, mas esses docinhos, por exemplo, o de churros, esses aí a gente já vai pedindo como que é até chegar lá, né? Olha. Porque às vezes eles falam, é num sítio.
falar, mas como que é a estrada tá nesse sítio? Porque depende muito do doce, sabe? Ladeiras e curvas. Aí chega todo virado, batido, É, tanto estraga. o bolo também, né? Se eu sei que a estrada é muito ruim e tem muito molho e coisa assim, eu monto o bolo no local. Se eu sei que a estrada é boa e tudo mais, o bolo já vai pronto. Então, tem É um tudo isso. cuidado extremo. Pra ser boa aqui na nossa região. Ou seja, 90% dos bolos são montados no local. Pra chegar lá. E a última pergunta. Como que você se define hoje como empreendedora? Acho que podia ser em 3 palavras: profissionalismo, responsabilidade e amor no que faz. Porque se não tiver amor no que faz, não adianta de nada. Porque muita gente acha que é muito fácil empreender, mas não é. É complicado, tu tem que ter amor realmente, senão não adianta de nada. Senão no primeiro desafio já desiste, né? Realmente é E intenso. assim, né? O empreendedor, ele é quem faz o doce, provavelmente quem lava as panelas depois. É quem faz o financeiro. É o É quem faz a entrega, é o marketing. Olha aí, já tá se entregando. Mas tem que realmente amar, né? O que faz, porque, como eu falei, é uma dedicação. E pra quem é empreendedor, sabe como é difícil delegar também, né? Exato. Porque tu pensa, pra crescer, inevitavelmente, tu vai ter que delegar pra alguém em algum momento ali. Só que é difícil, né? Ter que tu largar pra alguém ali. Mas deixa eu fazer finalizo as perguntas do bate-bola, mas uma curiosidade agora. Vocês, as duas, sempre foi as duas desde o início, desde quando tu teve a ideia, ou tu arrastou ela pelo meio do caminho? Como que foi? Desde que a gente começou ali com a Doce Bambina, sempre foi nós duas juntas, assim. Só que eu sou mais a parte dos doces, né? Minha mãe fica com a parte salgada, que eu já não sou muito boa nessa área ali. Mas que nem os bolos, sou eu que decoro. E brigadeiro, nós duas que fizemos, né? Mas os bolos mesmo é só... Mas o sonho, a vontade, partiu de quem? Partiu de ti? É. E aí mas aí ela Eu entrou sei. no caminho, Mas a tipo assim, Cristiane, mãe, me ajuda, e depois já tava dentro e nem viu? mas a Cristiane trabalha também em outro trabalho ou vocês duas agora Só focaram cada 100% com Bambina. isso? Olha só que legal. demais. Sintonia. Gratificante Porque não é demais, só final de semana que a gente trabalha, né? A gente tem encomenda de segunda a segunda. Sim. de segunda a É domingo. justamente por esses Pessoal, outros produtos que também compõem, né, o leque de vocês. Então vocês também têm demandas semanalmente, né? Vocês fazem coquetéis também, né? Que você estava comentando. A gente Sexta, começou... Dia dos namorados, sextas. E com o coquetel a gente começou faz um ano, mais ou menos. E daí pediram faz coquetel, eu falei, claro que queremos. Com certeza. Mas falando nisso, eu acho importante Que legal. pegar o chocolate ali e mostrar agora aqui. Vamos falar mais sobre ele, né? Que esse aqui é a estrela agora. Delicioso. Pode falar um pouco mais pra nós sobre ele. Esse daqui agora a gente tá vendendo muito bem no inverno. A gente tem também a cápsula de café, que é de chocolate, bota na xícara e ela derrete ali com leite, também é bem legal. Mas o chocolate quente agora tá sendo o auge, né? E ele não é com mistura de maisena, nada, é chocolate puro mesmo. Então Não, o sabor dele é muito delicioso. delicioso. a gente usa 100% cacau também nele, então ele não é aquele doce enjoativo, mas ele é bem... Aí ele vem nessa embalagem. Como que a pessoa faz pra preparar? ele vem nessa embalagem aqui. E a diquinha de consumo tá atrás dele pra pessoa depois ver certinho como funciona. Mas basicamente dá uma chacoalhada, bota na xícara, esquenta na xícara e daí já pode consumir. Super E ele prático. tem uma duração, quanto tempo? 5 dias na geladeira. Olha só, então dá pra tu comprar um estoque e beber a semana toda. Para as pessoas terem um pouco de noção, olha aqui, ó. Jonas. Lá vai filma Robson. aqui, olha aqui, ó. Olha como ele é denso. É uma delícia. delícia. Delícia, cremosíssimo. E como é que funciona, como que compra, como é que faz pra pegar, pra entregar? É só mandar mensagem lá no nosso WhatsApp, que daí a gente tá fazendo direto. Tem uma quantidade mínima, máxima? Não, pode pegar quantos quiser. Quantos quiser. Então, o Instagram de vocês, lá deve ter na Tem, bio o tem a link bio do do WhatsApp, WhatsApp, né? Então, @doce_bambina, certo? Isso. Olha só, gente. Tem aqui, eles trouxeram os salgados, né? Tem aqui também... Isso é mini sanduíches, pra falar certo, né? Também, docinhos. Então, pra você também, às vezes, quer fazer um aniversário, quer ter também tortas, vocês fazem salgadas também? Sim, a gente trabalha com as tortas doces, tortas salgadas também. A gente trabalha também com doces sem glúten, sem lactose. Olha só, que Importante. importante. É bem importante porque, principalmente para aniversários, né? Mas casamentos, às vezes, tem essas necessidades, né? A gente também faz café pra casamento também, se precisar. Que nem aí a pessoa escolhe como ela quer, né? Se ela quer salgadinho, se ela quer torta doce, se ela quer torta salgada, o que ela quer colocar. A gente faz conforme eles escolherem. Tudo bem personalizado, né? Além de gostoso, tá muito bonito, né? Daqui a pouco a gente vai provar. Meninas, mais alguma coisa que vocês gostariam de acrescentar? Alguma coisa que vocês gostariam de falar para os Acho que a noivos? gente só queria agradecer mesmo pela oportunidade de estar aqui hoje, falar um pouquinho mais sobre a Doce Bambina, né? Que é uma coisa que a gente sabe falar, né? Então a gente só queria agradecer mesmo pra vocês. Eu queria perguntar pra vocês como é que foi a sensação de vocês participar do Celebra com a gente. Ai, no dia foi nervosismo. Não, mas foi incrível, assim, o retorno depois, sabe? Muita gente viu. E quando eu ia falando assim, eu vi vocês lá, falei, que legal. E daí a gente postou uns stories, eles falaram, foi muito legal, vocês arrasaram, foi uma live incrível. Eu falei, que bom, né? Isso. Porque a gente tava, assim, no dia que nem noivo, né? A gente tava só, assim, nervoso, não conseguia pensar em nada. Mas depois, assim, foi... Eu acho que tem pessoas que não vão entender do que a gente tá falando, então a Mayra pode explicar, né, Mayra? Ele fala, ele sempre faz isso, né? Mas então, pra você que não assistiu a live, eu acho difícil, porque se você não assistiu, você tá perdendo.
Nós realizamos agora, nesse ano, a segunda edição do nosso Celebra, né? Eu sempre falo nossa porque é muito quentinho no coração, né? Exatamente. Já estamos aí planejando a nossa terceira edição, mas agora em fevereiro a gente realizou a segunda edição, onde a gente faz uma live nós tínhamos 23? 25? 23, eu acho. 23 empresas onde a gente reuniu na Rivagem, em Blumenau. E aí a gente fez uma transmissão, onde as meninas também estavam, né? Mas não foi uma simples transmissão, foi como se fosse um programa de TV, né? Exatamente. Foi algo grandioso. Exatamente. A gente conseguiu apresentar os profissionais, conseguir tirar as dúvidas também Exato. dos casais, né? E aí a gente foi lá e deu o nosso show aí também, né? Atuando aí meio Fátima Bernardes, era que a gente era? Mais ou menos isso, né? Mais ou menos isso, mas arrasamos. Mas é muito legal porque o maior objetivo, tanto do podcast agora quanto da live também, é conseguir trazer informação, né? É fazer com que os noivos se aproximem da empresa, da pessoa, né? Que a gente fala do CPF atrás Isso do aí. CNPJ. Porque a gente sempre vai falar que é muito importante essa conexão entre o casal e o profissional. Nós entendemos, principalmente a gente trabalha com o cerimonial, que é uma das primeiras empresas que os noivos estão chegando agora. Que não é simplesmente pedir um orçamento para ver o valor, só o preço no caso, né? Tem que entender o valor do profissional. Então essa porta que talvez a gente teve essa ideia, né? Graças a Deus, Isso. tá trazendo muito assim essa parte das pessoas entenderem, né, o valor de cada empresa. Porque às vezes tem muitas pessoas que pensam, eu quero só tipo, botar o valor lado a lado, o mais barato eu vou pegar e pronto, né? Mas às vezes, que nem a gente fala, né? O barato sai caro. Isso. Então, você tem que conhecer quem tá fazendo os doces. Não é só o valor que tu vai ver ali. Porque eu acho que se tu tá fazendo um casamento, tu tem que ter ali a experiência certa. E tu ter todo esse carinho também com os noivos. E os noivos também conhecer quem tá por trás. Porque não adianta de nada só ir lá e entregar os doces que a gente falou, né? Então, É o que a gente fala, né? O sucesso de um evento vai depender da qualidade dos profissionais que são contratados. Então, por isso que é muito importante ter toda essa pesquisa. E esse cuidado a gente também tem, né, com os profissionais que estão junto com a gente nesse evento e estão junto conosco aqui no podcast também, né? Então, é importante a gente avaliar quem está por trás de tudo, né? E a gente gosta muito de, principalmente, trabalhar com profissionais de qualidade, porque Exato. facilita o trabalho de todo mundo. Porque a gente sabe que o docinho vai chegar, o salgadinho vai chegar, o bolo vai chegar perfeito. É uma preocupação ao menos para a parte da organização também, sabe? Exato. Isso aí. Mas, meninas, foi ótimo ter vocês no Celebra, receber vocês aqui. Já estão craques, já estão aí com o microfone na mão, daqui a pouco já estão tão fazendo soltas, né? live aí de 1 hora, 2 horas também. Eu acho que você tem que fazer live de vocês enrolando o docinho. Lá, já. Olha, eu acho. olha. Eu acho que ia render, hein? Bastidores ali. De vez em quando eu vejo no TikTok o pessoal fazendo live, né? Então já pode fazer ele também. Já vamos dando ideia aqui já pra fazer live. Se quiser convidar a gente pra enrolar uns docinhos, né, Michelle? Pra degustar. É. Nossa, perfeito. A gente dá nota pra todos que vocês quiserem. porque a gente experimentar os docinhos não dá mais. É só do cheiro já chega enjoado. É que é muito tempo, É né? muito. Assim, sentir do cheirinho todo dia Daí também, todo né? mundo chega lá, eu queria ficar aqui, se eu trabalhasse aqui, eu falei, não. Enjoa logo. 2 Uma dias semaninha, lá. né? Não, 2 dias já vai É enjoar. suficiente. Mas a gente se candidata, tá? Precisou, chama Bem nós tranquilo. 3. Meninas, obrigado, tá? Pela presença de vocês, pela participação, por ter vindo aqui novamente falar sobre a empresa. Foi um prazer, né? Em nome das duas empresas que a gente agradece vocês terem vindo. A confiança também, né? Na gente. Foi um prazer e a gente conseguiu aí levar bastante informação pros noivos, que esse é o nosso maior objetivo, tá? A Exatamente. gente que agradece pelo convite. É isso aí então, né? Finalizamos. Então é isso. Agradecemos então pela presença de vocês. E tem mais agora, né? Próxima ou na outra? Aí a gente vai vendo e a gente posta nos Vai nossos divulgando, né? nos Fica nossos mais stories legal. das próximas lives. Mas, novamente, reforçando, então, para vocês seguirem, né, a Doce Bambina. Então, @Doce_Bambina, que vocês vão conhecer um pouquinho mais do trabalho das meninas ali também, tá? Nos encontramos, então, no nosso 6º episódio e a gente vai Exatamente. divulgando Exatamente. aí. E é importante lembrar também que agora a nossa gravação aqui ela está sendo colocada no YouTube. Então, porque a gente aumentou o material, tem câmeras agora que faz jogada de câmeras, tem microfones, então o Instagram não está mais comportando esse tamanho. Por isso que a gente está jogando essa gravação no YouTube, então lá vai estar completinho lá para todo mundo assistir. Isso aí. Então é isso, até o próximo episódio. Tchau, tchau. Tchau.